responder a pergunta de hoje. A pergunta de hoje também é escabrosa, é ruim, né? E até responde um pouco, né? É uma resposta também a partir do que nós estamos conversando em outro momento do culto, quando a gente fala sobre o mundo seria um lugar melhor sem cristianismo, né? O mundo teria menos paz, teria mais paz sem o cristianismo. Então, a pergunta de hoje tem a ver com isso. Então, vamos ver aqui. A pergunta é: por que países cristãos mais promovem guerra? Por que isso acontece? Né? Aí está aqui, pergunta baseada nestas reportagens. Veja as reportagens que tem aqui. E tem o link de cada uma dessas reportagens, tá? A primeira reportagem diz assim: o Papa critica países que ampliaram gastos militares em meio à guerra na Ucrânia. Segunda reportagem, mídia chinesa comenta que Estados Unidos são comerciantes de guerra, que continuam jogando lenha na fogueira das guerras. Terceiro, cúpula da OTAN decide militarizar ainda mais o leste europeu. Aquela região da guerra, que está havendo a guerra por causa da presença da OTAN, não é? Ela agora, não, a gente agora vai aumentar. Se a gente está dando motivo para a guerra, agora a gente vai aumentar a nossa presença aí. Cristianismo maravilhoso esse, né? Isso é que é imitar Jesus. Do cão. Quarto, Pequim pede que Estados Unidos pare de provocar discórdia no Mar do Sul da China. O país não cristão está pedindo a um país cristão: pare de provocar guerra. Cristianismo, esse nosso cristianismo é uma vergonha. Tem mais. Ativista ucraniano, é outra reportagem, né? Essa é a quinta. Ativista ucraniano acusa Estados Unidos de usar a Ucrânia como bucha de canhão. Sexto, deputada dos Estados Unidos, deputada lá, pede que seu país não gaste bilhões com nazistas que torturam pessoas inocentes na Ucrânia. Bilhões com nazistas. Sétimo, China orienta Estados Unidos a não provocar mais a situação de guerra na Ucrânia. Um país não cristão orienta um país cristão do cão a não provocar mais guerra lá na Ucrânia. Oitavo, Rússia divulga documentos de armas biológicas dos Estados Unidos na Ucrânia. Estados Unidos usando laboratórios da Ucrânia para fazer guerra, para fazer armas biológicas. Esse é o cristianismo que a gente assiste. Nada a ver com Jesus. Então vamos ver aqui. Primeiro, diante disso, para responder a nossa pergunta, né? Antes de tudo, seguindo a Bíblia, devemos reafirmar que o amor ao capital, à grana, ao lucro, é a causa de todos os males pequenos e grandes no mundo. O amor ao capital, o amor ao dinheiro, ao lucro, à ganância. Na vida das pessoas e das entidades e países. Também é sabido e repetido por todos os meios que gentileza gera gentileza, amor gera amor, perdão gera perdão e paz gera paz.
Todo mundo sabe disso. Guerra gera guerra. Violência gera violência. Todo mundo sabe disso. E todo mundo, não é, defende, porque isso é uma realidade. A ideia de que violência, ameaças e outros tipos de instigações à violência não condizem com a sabedoria popular nem com a Bíblia. Segundo, os Estados Unidos têm um histórico diabólico de querer quebrar esta orientação. E um dos exemplos foi ter explodido 2 bombas atômicas no Japão, para, segundo eles, acabarem com a guerra mundial. Não tinha nada a ver. Tinha outros motivos, mas acabar com a guerra, não. Não foi isso que acabou a guerra. O que mais? Explodido 2 bombas no Japão, né? Tem sido um país que vive o tempo todo gastando enormes somas em dinheiro para produzir armas e assim ter a condição de ameaçar tudo e todos que se colocarem contra seus interesses capitalistas sobre as riquezas dos outros. Terceiro, claro, há outros países que fazem isto. A Europa, por exemplo, está cheia deles. Mas ninguém como este país colonialista, imperialista e de ações tão prejudiciais em todos os países, inclusive o Brasil e suas riquezas, mais ainda nos últimos anos em relação ao nosso petróleo e ao nosso pré-sal. É por esses interesses particulares que mantém todo tipo de bloqueio contra Cuba e seu povo, contra a Venezuela e seu povo e contra outros muitos e muitos países do mundo. Um exemplo desse interesse é que agora que o petróleo da Rússia estará mais difícil para seu consumo, estão voltando a dialogar com a Venezuela, que antes era um grande inimigo a ser combatido também com muita violência. Outro exemplo é o que foram e fizeram no Iraque e na Líbia. Enquanto ditadores desses países atendiam sua ganância, eles atendiam, né, a sua ganância, eram tratados como amigos da humanidade e até amigos do cristianismo. A gente tinha orgulho, nós cristãos, né? Porque os Estados Unidos dizia que eles eram nossos amigos. Mas, quando esses ditadores resolveram não mais prejudicar a economia de seus países para atender à ganância internacional, então se tornaram inimigos do mundo e do cristianismo, a ponto de mentirem, como sempre, dizendo que havia armas químicas e que deveria haver uma guerra para derrubar tais ditadores. 6. Por que nos atentamos aos Estados Unidos? Porque a propaganda que nos passaram é falsa. Desde o início, eles sempre foram assim. As 13 colônias americanas, formadas por batistas e outros evangélicos fugidos da Inglaterra, sempre foram assim também em relação aos índios de suas épocas, suas terras e outras muitas riquezas que eles tinham. Usurparam o dinheiro e as riquezas dos índios e mataram muitos deles. Até hoje ainda matam muitos, de alguma forma. Outro dia tinha uma reportagem de que os Estados Unidos estavam maltratando seus índios lá na ONU. Claro que a ONU não vai fazer nada. A ONU concorda, apoia, entendeu? Ela apoia, ela não vai fazer nada. Mas chegou lá reclamação de que os americanos, que sempre fizeram isso, continuam maltratando seus índios, né?
tiraram as terras deles, roubaram todas as riquezas, tomaram tudo, como aqui no Brasil. Tomaram tudo deles. Colocaram eles num cantinho, entendeu? Num cantinho, nas reservas. Colocaram num cantinho e todos aqueles que saíssem dali eram mortos. Em nome de Jesus, fizeram tudo isso. Lá e cá. E em todos esses países, porque esses países das Américas, todos os países foram desenvolvidos por cristãos, seguidores de Jesus, matadores de gente como nunca. Mas tudo era seguidor de Jesus. Muito bem. O que mais? Aí, o número 7. Quando fala em cristianismo no mundo, os Estados Unidos é o primeiro dos países a serem lembrados. Mas, no entanto, quando se fala em guerra, perseguição, prejuízos às nações, manipulação dos organismos internacionais e dos governos de cada país, é também o país que é mais lembrado. É quem como é que chama? É quem espiona todo mundo. Todo mundo. Tudo que eu estou falando aqui, o Facebook, o Google, tudo está lá armazenado para depois, na hora que eles quiserem pesquisar, eles encontrarem. Que eles dão todas as informações sobre todo mundo. Em nome da segurança, em nome da liberdade, eles fazem tudo isso com todo mundo. Entendeu? É um povo... Não é pior do que nós não, viu? Mas é um povo falso. Tudo é propaganda. Mas não são piores do que a gente, não. 8º. Esse cristianismo capitalista e maléfico não é interessante para o verdadeiro cristianismo. Ele desagrega, ele desprega tudo que o cristianismo deveria ser, tudo que a Bíblia afirma que Deus quer que seja. É interessante também observar que o exemplo de tudo que o cristianismo, eles são exemplo de tudo que o cristianismo não deve ser ou provocar, né? Podemos encontrar na história deles, dos americanos, pelos continentes do mundo. Eles são grandes exemplos do que o cristianismo não deve ser. São tão mal queridos no mundo pelo que fazem. A gente aplaude eles, tudo isso, mas eles são tão assustados, tão medrosos, que quase eles não vão para país nenhum com medo de serem mortos, perseguidos, porque eles são odiados pelo mundo todo. Entendeu? Só andam cheio de aparatos por causa dessa maldade, dessa perversidade. 9. E o que é pior? Foi esse tipo de cristianismo violento e ameaçador que nos evangelizou, que trouxe o evangelicalismo para o Brasil e a América do Sul. Com esse evangelismo feito por eles a nós, trouxe também todos os preconceitos que tinham e continuam tendo. Trouxeram toda a prepotência que tinham e ainda têm, toda a intolerância que tinham e continuam tendo. O mundo, no fundo, somos cópia de tudo que eram e são. E é por isso que entre nós há muitos que aplaudem, apoiam e confirmam tudo que dizem e fazem. Não importa o preço que outros pagam com tudo que são no mundo. É por causa dessa influência deles em nós que nós somos tão preconceituosos com tudo e todos. A gente não quer, a gente não suporta, a gente que eu falo é a maioria, né? Não suportamos pessoas que pensem diferente de nós. Não suportamos pessoas que cultuem diferente de nós. Não suportamos pessoas que pensem, que agem, que falam diferentes de nós. Nós somos um mal para a convivência social por causa dessa influência que a gente recebeu. Entende?
Décimo. Aliás, é por causa deles também que agora tem aquele grupo lá no MEC fazendo aquela coisa toda lá. Tá bom? Aqueles pastores. É influência deles. Lá também eles têm. Lá eles têm grupos que, não está vendo aqui os grupos que influenciam, querem influenciar o presidente da República a fazer o que eles querem? Aliás, o presidente outro dia disse para eles, eu faço o que vocês me pedem. Falou isso, tá aí. Lá nos Estados Unidos, eles têm também grupos assim, que querem impor que o presidente faça, pense, creia, haja. Porque senão, se você não fizer isso, a gente vai fazer campanha contra você. Lá eles têm. Tem um nome chamado, não sei o que, evangélicos, tem um grupo desse assim. Esses chamados conselheiros dos presidentes lá, inclusive Billy Graham fazia parte disso. Com todo o respeito que eu tenho a Billy Graham fazia parte disso. Décimo, por que os países cristãos são os mais violentos, os que mais provocam e alimentam guerra? Uma resposta só, porque o cristianismo deles e nosso é dirigido não pelo cristianismo trigo, pacífico, o que dá a outra face, o que anda segundo a milha, como seguidores de Jesus, mas são guiados pelo cristianismo joio, o que faz exatamente o contrário do ensinado por Jesus, o que não gosta de levar desaforo para casa, o que dá um boi para entrar numa briga e a boiada para nunca sair dela. O cristianismo deles sempre foi guiado pelo cristianismo bode. Deles e nosso, tá? Sempre foram guiados pelo cristianismo bode, que precisa de inimigos e intrigas para se manterem animados, dispostos e em evidência. Em nome de Jesus. Tá bom? Então, essa é a resposta que a gente tem para essa pergunta. A pergunta é: por que países cristãos mais promovem guerra? Essa é a resposta. Tá bom?